YouTube! Falando sobre a one shot do autor de Chainsaw Man e a teoria do cinema. Ele vai falar sobre qual? Ou melhor, eu esqueci o nome, mas eu sei qual que ele vai falar. Ele vai falar da one shot que é 10/10, né? Que é literalmente metaficção, pô. Vamos ver. YouTube, vamos falar sobre Sayonara Eri. Exato, Sayonara Eri. Eu esqueci o nome total, mas esse aqui é bom. Esse aqui é bom. Esse aqui é cinema mesmo. By Eri ou Tchau Tchau Eri. Valeu, Eri. Falou. Essa é uma one-shot de Tatsuki Fujimoto. Caso você não reconheça pelo nome, é o autor de Chainsaw Man. É o Fujimas, cara. Mas não é autor de Chainsaw Man, Tatsuki Fujimoto. É Fujimas. O Daniel não sabe de nada, gente. Além de outras coisas, como por exemplo Fire Punch. Fire Punch que é bom também. Vocês não gostam porque vocês são burros e não entenderam o final. Que eu também não entendi. Mas não é pra entender. O final de Fire Punch não é pra entender. É pra sentir. Eu ainda não encostei em Fire Punch e eu não estou em dia com Chainsaw Man, na verdade. Cara, Fire Punch é algo que o Daniel leria e acharia engraçado pra caralho. Principalmente o primeiro capítulo. Eu vejo meu mano Daniel Fernandes se escagalhando de rir lendo o primeiro capítulo, mano. Na verdade, eu tô, sei lá, capítulo 30, não sei. Portanto, Eri é o primeiro mangá do Fujimoto que eu li por completo. E eu gostaria de falar com vocês sobre ele, porque tem algumas coisas muito interessantes a serem ditas sobre esse mangá. Vamos lá. Daniel, que é formado em cinema, né, vai falar sobre um mangá que fala de cinema de maneira meta. Então, entretanto, como ele é curto, ele é só uma one shot, eu recomendo vocês irem dar uma lida. Esse início aqui do vídeo vai ser uma apresentação do mangá, falar sobre o que ele é, contar um pouquinho do início da história, e depois eu quero ir mais a fundo nos temas e uma certa coisa que o Fujimoto fez, que falou pessoalmente comigo em um... Contigo? Aí, tá vendo? Como o Daniel tá importante já? Foi só o Luba reagir ao vídeo dele lá de Dragon Ball, que ele já ficou famosão. O Fujimas foi falar pessoalmente com o Daniel. Pegou um avião lá do Japão, foi pro Brasil, aqui pro Rio de Janeiro, chegou lá na casa do Daniel, bateu na porta e falou: ô, Daniel Fernandes, YouTube, vim aqui falar contigo, irmão. Assim mesmo que ele chegou pra ele. Vim aqui falar contigo, irmão, sobre a One Shot Sayonara Aéreo, tu conhece? Aí ele: não conheço não, Fujimas, YouTube. Aí o Fujimas: então lê agora. Aí ele leu no celular. Aí ele acabou de ler, aí o Fujimas veio pra casa dele: sentiu? Aí o Daniel falou: senti, esse mangá ele é incrível. É incrível. Aí o Fujimas falou: então adeus, Daniel, vou embora. E aí o Daniel olhou pro Fujimas e falou: sayonara. E aí o cinema chorou de um jeito inacreditável. Foi uma loucura, irmão, foi uma loucura. Foi chororô pra tudo que é lado. Foi muito bonito de ver, cara. Eu tava lá vendo. Um nível mais profundo. Vai ser difícil de explicar, mas vai chegar nisso. Mas antes de qualquer coisa, sobre o que é esse mangá. Spoilers apenas do iniciozinho dele. A Deus Eri é a história de um garoto chamado Yuta, que no ensino fundamental recebe um smartphone de presente de sua mãe. Sua mãe está doente e vai morrer em breve. E ela lhe dá a missão / pedido de gravar seus últimos dias de vida. E então ele o faz. Apresentando os últimos momentos da vida da sua mãe, sua doença ficando pior, ela indo pro hospital, seu pai chorando quanto a isso, até o dia onde ela realmente morre e pede pra que Yuta grave sua morte. Yuta se recusa, vira de costas, começa a correr e aí o hospital explode. Isso aqui é muito foda. Acontece, né? O Fujimas que é viciado em fazer explosão. Que essa gravação inteira aconteceu alguns anos antes e ele editou um filme com filmagens que ele fez da mãe, apresentando essa ideia toda dele gravar os últimos momentos da mãe, porém com um final um bocado mais fantasioso, onde o hospital só explode. Ele apresenta isso no ensino médio pros seus colegas e ele é imediatamente ridicularizado. Falam que foi desrespeitoso e que ele deveria tomar no cu por fazer isso. Só que uma coitadinha garota chamada Eri gostou do seu filme. Eri então faz Yuta passar um bom tempo assistindo vários filmes com ela. Pra tu ver como Jujutsu Kaisen copiou isso aqui. Tem o Yuta, que é o protagonista lá, Jujutsu Kaisen 0, também tem Yuta aqui. Qual que é o treinamento do Itadori lá no início? O Gojo bota ele pra fazer o quê? Pra assistir filme. Ninguém fala nada. Tá na nossa cara o tempo todo, ninguém fala nada. Essa série parece muito com a menina do Chainsaw Man parte 2. Não, ironicamente, parece a Asa, mano. Ela, pra que ele eventualmente se prepare e faça um segundo filme pra jogar na cara de todo mundo que riu dele. E essa é a premissa em geral, é a vida do Yuta. Parece a Reze? Parece uma mulher que estragaria minha vida. Com a Eri durante esse tempo todo. Falando da arte, rapidinho, vocês devem já ter percebido que ela é, no mínimo, muito interessante. Não a arte em si, eu acho que o Fujimoto desenha muito bem, mas a maneira como ele optou por usar painéis. É que eu já falei essa porra, eu posso estar maluco, mas o meu mano Fujimas, cara, eu lendo os mangás dele, eu sinto que ele
tem uma linguagem cinematográfica refinada, tá ligado? E ele consegue transparecer isso muito bem na quadrinização dele, saca? Posso estar maluco, posso estar enganado, até porque eu não sou um especialista em quadrinização de mangá. Mas a linguagem cinematográfica que ele insere nos mangás dele é um bagulho notável até. Então, realmente, eu acho brabo, mano. O Tarantino dos mangás, para, cara. Ele essencialmente transformou um filme found footage num mangá. Found footage, você pode ver alguns vídeos meus aqui onde eu falo do assunto, em particular minhas análises sobre atividade paranormal. É um estilo de filmagem feito pra emular filmagem real. Como se O anime não atingiu o tom, e é por isso que eu defendo o anime de Chainsaw Man. Porque o anime de Chainsaw Man, ele também tem uma linguagem cinematográfica. Todo produto audiovisual vai ter uma linguagem cinematográfica. Só que o do anime, ele obviamente, ele em meio a referências hollywoodianas, de filmes e etc., tem muitos enquadramentos e planos que são claramente coisas que a gente normalmente vê em filmes, entendeu? Né? Quando a gente tava vendo em live, eu sempre apontava, né, os planos e etc, e mostrava como aquilo era algo que geralmente a gente não vê com tanta frequência em animes normais. Então, é isso. E o próprio Fujima, aparentemente, ele quis que o anime fosse assim, né? Pro otaku médio reclamar. Mas tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, eu entendo. Se fosse um vídeo caseiro ou um documentário, é algo ficcional feito pra parecer real. É muito usado em terror pra que esse aspecto real te afete de alguma maneira. Eu tenho pavor de terror. O Fujimoto pegou essa ideia e fez no mangá. É um mangá. O Fujima usa bastante a repetição de quadros pra emular uma cena gravada. Não só isso. Você pode ver que a repetição de quadros do Fujima, geralmente os personagens vão aos poucos reagindo. Então é uma mudança muito sutil na expressão dos personagens. Até que do nada vem um bagulho e pá! Choca. Então o Fujima, ele vai construindo a tensão e do nada ele joga na tua cara um monte de loucura. Aí tu fica tipo, ai, que isso? Basicamente. Sobre um cara gravando um filme e aí você tá vendo a arte que o Fujimoto fez desse cara gravando o filme. Porque até quando tá com a Eri, ele tá gravando tudo. Quando chegar nas partes de spoiler, fica ainda mais maluco, mas essa é a ideia. Além de passar uma ideia mais, entre aspas, realista, não só o estilo de arte Sim, o Fujima, ele constrói tesão muito bem. do Fujimoto é um bocado, entre aspas, realista, a proporção dos personagens não é nada cartunesca, nem nada assim, parecem só pessoas, só que desenhadas. O Fujimoto passa um bom tempo desenhando painéis que são similares um com o outro, o que passa a sensação de que o Yuta só tá gravando mesmo. Gravando um momento real, um momento descontraído, um momento íntimo. E íntimo eu não quero dizer de maneira estranha que vocês podem estar pensando, eu quero dizer íntimo Sim, eu já li Look Back. no sentido de Fujimoto tá mostrando um momento entre o Yuta e a Eri, e é isso. Ela não se move muito, porque você não precisa se mover muito com conversas. É difícil explicar a sensação que o Fujimoto passa usando a arte sequencial dessa maneira. Parece íntimo, parece real de alguma maneira. E só em alguns momentos ele muda esse estilo. Tem poucos momentos onde ele não tá sendo gravado. Até no momento que ele não tá sendo gravado, eu até consigo argumentar que ele tá sendo gravado, mas enfim, não importa. E é aqui que eu acabo a minha parte de recomendação. Se vocês quiserem dar uma olhada, vão lá dar uma olhada. A forma como o Fujimoto usa a arte sequencial já deveria ser um motivo pra vocês darem uma olhada, mas talvez já tenham ficado interessados com a história aqui. Então agora eu vou entrar em coisas mais spoiler, ok? Lá vem, Ok, lá vem. 3, 2, 1, vamos lá. Então, eu não gosto de assumir coisas sobre a vida pessoal das pessoas que estão fazendo arte que eu falo aqui no canal. Eu nunca vou fazer ele fez essa arte aqui porque provavelmente tal coisa aconteceu na vida dele. Eu não sou Não é foda, né? Tem como ser evidente. psicólogo, cara, não vou analisar Também, não tem como. Eu não sou Freud, porra! a porra do Fujimoto. Com isso dito, tem muitos momentos aqui que você lê com uma cara de, pô, alguém dá uma olhada lá no Fujima, por favor. Alguém vê se ele tá bem. Mas tem uma certa coisa aqui que o Fujimoto colocou na história que eu só achei simplesmente genial e eu fiquei pensando bastante sobre isso com o tempo. Então, falando sobre os spoilers desse negócio, Yuta decide que ele vai fazer o filme. Na verdade, eu sinto que os one-shots do Fujima falam muito sobre ele também, né? Eu acho que ele fala muito sobre coisas que afetam ele, que aconteceram com ele, porque tem muito dele, né? Um é sobre cinema, o outro é sobre ser mangaka, o outro é sobre produzir algo que às vezes tem significado pras pessoas, mas pra ele não. Então é uma série de coisas, sabe? Então eu acho que ele tá querendo falar muito sobre ele, a forma como ele lida com as coisas, a forma como ele lida com o mundo, experiências, vivências dele, claro, de maneira fantasiosa, né? De uma história. Mas eu sinto muito disso, né? Eu sinto um pouco um quê
autobiográfico ali. Baseado no que ele está gravando agora, ou seja, no tempo dele com a Eri, criando um roteiro ao redor disso, onde a Eri é uma vampiro e ela tá com uma doença e ela vai morrer. Adivinha, acontece que a Eri realmente tá com uma doença, daqui a pouco ela vai morrer, e lá pro final a gente descobre que ela também é uma vampiro. Mas chega um certo momento onde o pai do Yuta... Sabe outro mangá que tem composição cinematográfica? Focando no movimento do rosto, dos dedos, dando espasmo, olhos cerrando? Falo nada, porque temos hereges no chat. Sim, ô Narras. Esse outro mangá é o mangá de Mushoku Tensei. sugere que ele veja a gravação da mãe, porque o pai realmente gravou a mãe morrendo. E na gravação, a mãe, ao descobrir que Yuta não vai gravá-la, chama o garoto de patético e de inútil. Acontece que o filme que nós vimos do início da mãe era uma versão muito romantizada dela, mas não era a versão real. Ela era uma filha da puta que queria seu legado preservado pelo filho. Então pediu pra que essa criança gravasse os últimos dias dela e A mãe desse garoto era ninguém menos que a Makima, né? gravasse ela morrendo. A mãe de Yuta não era uma boa pessoa, que nem foi apresentado no início dessa história, que nem foi apresentado no filme que Yuta fez. Isso é a coisa mais interessante de Sayonara Eri pra mim. Mas por que Danael? Bom, pra eu responder isso, eu vou ter que dar uma rápida pincelada em teoria do cinema e origem de documentário. Tipo, Ah, não. Ele vai trazer informação, cara. É por isso que eu gosto do Catão Podcast. o documentário como uma forma de arte mesmo. Não origem, mas sim um ponto importante da história dele. Pode parecer que eu tô exagerando, só que todo mundo sabe que o Fujimoto é muito, muito fã de cinema, então Ele é. vamos ter uma não aula de cinema. Em 1929 saiu esse filme aqui chamado Um Homem com Sua Câmera, feito por esse brother chamado Dziga Vertov. Dziga Vertov é uma das mais importantes da história do cinema que você jamais ouviu falar. Papo Esse é um reto. filme mudo, onde Vertov simplesmente grava seus arredores. Grava pessoas, grava indústrias. E nisso ele utiliza muitas técnicas que são, do mínimo, surpreendentes de serem usadas em 1929. De um ponto de vista cinematográfico, esse filme é lindo até hoje em dia. Recomendo qualquer um que tenha interesse em fazer direção. O cara quer que eu veja um filme em preto e branco, sem som. Porra, o Danael Fernandes, com todo respeito. Já tá difícil ver anime, que é colorido, que tem som, que tem música, que tem dublagem, tem tudo. Tu quer que eu veja coisa preto e branco sem volume ainda? Porra, caralho. Eu sou o que pra você, Daniel? Eu sou o que pra você, irmão? Não tem uma Sakuga nesse filme. De fotografia, ou ser um cinematógrafo em geral, pelo amor de Deus, ver esse filme. Mas o filme é simplesmente isso, é ele gravando as coisas em volta. Qual que é o rolê disso daí? Vertov defendia que a câmera é um olho que apresenta a verdade. Se você está fazendo um documentário, documentando alguma coisa, não criando algo ficcional, a câmera deveria apresentar uma verdade objetiva. Que não é o que acontece, né? Ele se contrapunha, por exemplo, ao estilo Tem muitos documentários, e se a gente for pro ramo literário, biografias, que, assim, às vezes a informação correta tá lá, mas a forma como essa informação é contada muda muita coisa, né? Dá uma passada de pano, às vezes algo pequeno torna algo muito grande, rola uma romantização, né? De algumas coisas. Às vezes a pessoa é um filho da puta, mas aí vem o cara e fala, não, mas aí também, né? Tem que entender, né? Que tipo, porra, né? Pô. Então rola muito isso. de edição, ou montagem, falando edição porque é mais fácil de entender hoje em dia, mas o nome é montagem nesse caso, de Sergei Eisenstein, que usava a montagem de seus filmes para criar mais simbolismos e significados. Na visão de Vertov, a câmera deveria mostrar a verdade objetiva. E nisso surgiu vários movimentos, por exemplo, cinema direto e cinema verdade, onde havia menos interferências de coisas fora da câmera, seja a pessoa dirigindo, seja outros equipamentos, tipo, porque você gravaria usando um microfone. Esse é um exemplo. E isso tudo deixa a Deus Eri mais interessante. Porque nós que estamos lendo e os personagens dentro da história estão vendo esses filmes que o Yuta está fazendo de um ponto de vista do Vertov. As pessoas que viram o primeiro filme do Yuta e depois riram da cara dele, apenas imaginaram que tudo que estava ali era real, com exceção do seu final, porque o final era muito absurdo para ser real. Mas a maneira como a mãe agia, a maneira como tudo estava sendo apresentado, aquilo era o real. Mas não era o real. O Yuta estava editando e alterando uma verdade, criando uma nova verdade. As pessoas que viram aquele filme agora vão ver a mãe do Yuta de uma maneira muito específica que não era necessariamente a maneira verdadeira para fora da câmera. É
Papo reto. A maneira verdadeira que o filme está apresentando. Yuta petista, para, cara. E o filme, em teoria, é um pseudodocumentário, então aquilo, para a maioria das pessoas, é o correto. É a verdade objetivo. E isso também é trazido à tona quando ele faz o filme sobre a Eri, e em algum momento desse filme, ele deixa claro que ele e a Eri estavam namorando. Quando ele confrontado depois por uma amiga da Eri, ele fala que isso não era verdade. Isso era só coisa do filme mesmo. Durante o tempo que ele passou com a Eri, antes da Eri morrer, mas não morrer porque ela é uma vampiro, esse final estranho, os dois não namoraram. Porém, no filme está que os dois namoraram. Então, pra todo mundo assistindo, os dois namoraram. Inclusive, no curto momento onde você lê pela primeira vez, você só recebe esse diálogo sem nenhum contexto. Você não sabe nem que já tá sendo apresentado pro público. Tem vários outros momentos onde eles brincam com isso, até com o próprio leitor. É igual live, né? É igual live. Você, às vezes, tem uma percepção do que acontece aqui, uma percepção minha, por causa de um corte, por causa de algo. E aí, às vezes, você me acha um babaca. Coisa que eu sou um babaca. Mas quando tu envia live, envia o Meet, bate um papo com o Meet, tu ganha uma percepção nova do negócio. Então, é a ideia parecida. Você tem ali um filme biográfico, né? Um documentário, tá documentando coisas. Só que se tem uma edição, a forma como é montado aquele filme, os cortes, etc., tu pode passar uma mensagem. Mas se for, por exemplo, do jeito que veio ao mundo, pode ser outra. Então, são percepções, sabe? De uma mesma coisa. Isso existe, isso acontece, né? Tem a cena onde o Yuta apresenta a Eri pro pai, e o pai é todo desrespeitoso com a Eri, porque tem medo do que ela pode causar no filho, e que os dois deveriam parar de fazer esse filme agora. E alguns painéis depois o pai fala tipo, como é que eu fui? Eu fui bem? Mandei bem? Como o mangá não te dá uma transição de isso daqui é real, isso daqui não é, e tá tudo... Quer dizer que você monta sua live pra parecer um babaca? Sim. Esse é o funil. E você, ó, já tá 2 meses dando meu funil. Com todo respeito. Já tá 2 meses me dando dinheiro de sub. sendo gravado pelo Yuta, o correto é você assumir que tudo que o Yuta está gravando é real. Porém, não é o caso. Ele vai entregar uma versão mais idealizada. O Streamer de festa junina é uma pica. que vai ser entregue é a verdade que o Yuta decidiu criar. A verdade que ele criou através do seu filme. Isso me pegou um pouco quando eu li, porque eu repensei um pouquinho algumas coisas da minha vida. Eu tenho alguns filmes de viagem, por exemplo, gravações de infância ou adolescência, de eu com amigos e eu viajando e eu fazendo coisa do tipo. Quem assistir esses vídeos vai ter uma visão bem diferente dessas viagens e dessas situações do que realmente aconteceu. Mas isso também acontece, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Quando você cria um mundo utópico na rede social. Porque, vamos supor, tá? Você tem um Instagram e você é um blogueiro. No teu Instagram, só vai aparecer as coisas boas da sua vida. E esse é o lado bom da rede social. Você só expõe o que quer expor. Então, às vezes, você não tem uma vida perfeita, você tem uma vida de merda. Mas no Instagram, por exemplo, você tem uma vida foda. É só viagem foda, é só pessoas fodas, só experiências fodas, só fotão, é só filmagem foda, stories foda, tudo foda. Mas no final aquilo tudo é só, tipo, alguns segundos, alguns minutos do seu dia. E seu dia por inteiro é uma merda. Mas você criou aquela visão, as pessoas têm aquela percepção que tu tem uma vida foda, que tu é um cara foda e etc. Então é muito fácil manipular as pessoas dependendo da percepção que você cria. Entendeu? Tem essa pica, né? Tem essa pica. Eles vão ter uma outra verdade. Pode ter sido uma viagem que deu 300 mil merdas e todo mundo se fudeu e todo mundo que tava lá odiou. Mas se na gravação todo mundo está feliz e está tranquilo, se você mostrar pra alguém, é assim que essa pessoa vai entender essa viagem. Isso é óbvio, porém isso é fascinante de pensar. E eu acho que o Fujimoto entregou esse conceito de uma maneira maravilhosamente boa. Até o final você é incerto se o que aconteceu foi verdade ou não, em que momento acaba a ficção, em que momento começa a realidade. Em que momento deixa de ser apenas o que o Yuta nos quer mostrar e vira o que realmente aconteceu? É possível saber o que realmente aconteceu nessa história? Eu não sei. A resposta é não. Essa coisa muito fascinante, na verdade. Eu adorei. Bom mangá, seu Fujimoto. Ótimo mangá. E vocês curtiram? É real? Eu dei 10 pra esse É mangá. muito maneiro. Eu recomendo dar uma olhada quem viu até o final e não leu. Agradecimentos especiais a Bruno Daniel Donaton Ribeiro por ter sugerido esse tema. Obrigado, meu querido. Tamo junto. Enfim, é isso. Muito obrigado por ter assistido. Muito obrigado aqui, meu pai. Financiamento de qualquer maneira. Até a próxima. E até! YouTube. Excelente vídeo do meu mano Dana. No dia que o Danael Fernandes lançar o vídeo ruim, acabou o mundo. Adorei. Adorei.
e adorei. Bom pra caralho.